Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Vamos começar o nosso devocional de hoje e eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Essa semana veio ministrando no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Patrícia, sejam bem-vindas. E é uma palavra que eu tenho certeza que vai gerar fé, esperança, porque a palavra de Deus, ela é vida em nós. Ela é vida em nós, ela gera esperança, ela gera fé, ela nos encoraja. E eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai te dar coragem, como me deu, aumentar a fé, como aumentou a minha fé. Queridos, eu não sei se vocês já observaram, na medida que a gente vai amadurecendo na nossa vida cristã, porque a nossa vida cristã, ela é uma vida que vai crescendo, vai amadurecendo, a vida cristã é uma vida em desenvolvimento, a vida cristã é uma vida em movimento. E na medida que a gente vai amadurecendo em Cristo, a gente vai começando a enxergar a vida, enxergar as coisas de forma diferente. A gente começa a enxergar a vida com o olhar de Cristo, a gente começa a enxergar a vida na perspectiva de Deus. Isso é um dos sinais de que a sua fé está ficando madura. Isso é sinais de que a sua fé está sendo uma fé alicerçada em Deus. É quando você começa a enxergar a vida pela ótica de Cristo, pelo olhar de Deus, né? E Paulo entendeu isso quando ele disse: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida é assim, ela vai se desenvolvendo, a vida cristã, vamos nos tornando homens e mulheres maduros em Cristo e começamos a observar a vida em todos os seus detalhes. E eu não sei se você já observou, Deus é criador de todas as coisas. Quando você sai na rua e olha a natureza, olha as pessoas, olha o contexto onde você está inserido, você começa a perceber como Deus é bom. Você começa a perceber que Deus, ele é poderoso, ele é criador de todas as coisas. Mas ele não é só criador. Deus, ele sustenta todas as coisas. A palavra de Deus diz que uma folha não cai da árvore sem a permissão do Senhor. Nada acontece por acaso. Por quê? Porque Deus, ele sustenta essa engrenagem chamada mundo. A estrela não cai, as nuvens não descem, a onda do mar, ela tem o seu limite, tudo está no seu devido lugar. Por quê? Porque Deus, ele não é só criador, ele é sustentador. Deus, ele sustenta todas as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque Deus te criou, não criou? Eu e você somos criação de Deus. Você não é obra do acaso, você não, eu costumo dizer que você não caiu neste mundo de paraquedas. Você não veio ao mundo por um acidente. De repente você está falando: ah, pastor, mas quando eu nasci, eu não era esperado, eu não fui planejado, né? Às vezes a gente nasce por causa do que aconteceu, sem planejamento. Mas entenda uma coisa: por mais que você não tenha sido planejado pelos seus pais, você é plano de Deus. Você foi planejado por Deus. Por isso que você veio ao mundo. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus tem um plano para a sua vida. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu e você fomos criados por Deus.
fomos criados por Ele, gerados por eles no ventre da nossa mãe. O Senhor nos gerou ali dentro. Então Ele nos criou, amém? Esse Deus Criador, Ele também é um Deus sustentador. Como eu disse no início do devocional, Ele sustenta todas as coisas. Então, Ele me sustenta e te sustenta. Todas as áreas da nossa vida é sustentada por Jesus Cristo. Todas as áreas da nossa vida é sustentada por esse Deus Criador. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O tema do nosso devocional hoje é sendo sustentado por Jesus. Sendo sustentado por Jesus. A gente vai ver a história de um homem muito conhecida, uma história de um homem que eu admiro muito na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é cheia de exemplos de pessoas que venceram, cheio de exemplos de pessoas que deram certo, cheio de exemplos de pessoas que chegaram e conquistaram e realizaram o plano que Deus tinha para a vida delas. Entenda uma coisa, você foi criada para dar certo. Entenda isso. Você nasceu para dar certo. Pode ser que hoje você não enxergue isso. Pode ser que você olhe para as circunstâncias da sua vida e pergunta, como dar certo? Ei, isso é uma fase, isso é um momento. Entenda que a última palavra é de Deus. A última palavra sobre a sua vida é de Deus, porque Ele te criou. Mas Ele não somente te criou, Ele te sustenta. Enquanto existir fôlego de vida em você, entenda que é o sustento de Deus que está te mantendo vivo, de pé. Você acha que você acordou hoje por quê? Porque Deus te sustenta. Deus te sustentou. Deus está te dando mais um dia, mais uma oportunidade de você recomeçar, mais uma oportunidade de você fazer o que tem que ser feito, mais uma oportunidade de você viver plenamente aquilo que Deus tem para você. E esse devocional vai ser baseado na vida de um homem, do apóstolo Paulo, que conhecemos muito bem. Por causa de Paulo, o Evangelho, a palavra chegou até nós. Por causa de Paulo, que foi um homem que largou tudo, teve uma conversão autêntica, genuína, se converteu ao cristianismo, um homem que era perseguidor dos cristãos, conheceu Jesus Cristo, foi transformado por Ele e sustentado por Ele. Por isso, hoje nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, por causa da coragem, da força de um homem chamado Paulo, que se tornou pregador dos gentios. Quem eram os gentios na época? Todo aquele que não era judeu. Nós somos gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Os primeiros discípulos, 12, pregavam para os judeus. Pedro, João, Tiago, Filipe, Bartolomeu. Todos eles transmitiram a palavra de Jesus para os judeus. Mas Paulo, até então chamado Saulo, foi levantado por Jesus, sustentado por Jesus para pregar as boas novas aos gentios, aqueles que não eram judeus. E por isso, a palavra do Senhor chegou até nós. Paulo escreveu metade do Novo Testamento. Depois dos Evangelhos, você tem o livro de Atos, escrito por Lucas, e depois você tem as cartas de Paulo, começando em cartas de Paulo a Romanos. Depois você tem as cartas pastorais, cartas para Tito, cartas para Timóteo. Por causa da vida desse homem, hoje temos acesso à palavra de Deus como era. É sobre ele que eu quero falar hoje, como exemplo de que somos sustentados por Jesus, porque Deus é um Deus criador e é um Deus sustentador. Entenda que neste momento Deus está sustentando a tua casa,
Deus está sustentando a sua família, Deus está sustentando o seu trabalho, Deus está sustentando os seus negócios, Deus está te sustentando, porque você não é obra do acaso, você é a coroa da vida, você é a criação, você é a criação do Senhor. Amém, Lana, glória a Deus. Você é criatura, filho, sustentado por Deus. Eu quero começar esse devocional lendo o livro de Atos, capítulo 23, versículo 11. Aqui Paulo está dizendo, na verdade foi escrito por Lucas, Lucas acompanhava Paulo em algumas viagens, e no livro de Atos, Paulo está dizendo no capítulo 23, versículo 11 o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Eu vou repetir. Atos capítulo 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, grave essa frase, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Na verdade é Lucas que está dizendo que isso aconteceu com Paulo. Coragem, assim como você testemunhou o meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Entenda uma coisa, querido, só para você entender esse contexto. Paulo já estava preso. Paulo estava indo para Roma, porque lá ele ia ser julgado. Paulo já estava caminhando para o final da sua vida. Ele estava preso por causa do Evangelho. Ele estava preso por causa de Jesus Cristo. E nessa jornada até Roma, ele passou por diversos perigos, inclusive um naufrágio. Ficou naufrágio na ilha de Malta. Mas, mesmo diante das circunstâncias ali, que eram difíceis, Jesus aparece para Paulo e se põe do lado de Paulo e diz: Paulo, coragem. Essa circunstância que você está vivendo não vai determinar os meus planos. Essa circunstância que você está vivendo não vai mudar aquilo que eu tenho para você. Por isso que ele diz: coragem. Assim como você testemunhou o meu respeito em Jerusalém, você vai testemunhar também lá em Roma. O objetivo é chegar em Roma. Ei, eu não sei o que você está vivendo, mas você tem um plano de Deus em curso. E Deus nesta manhã está dizendo para você: coragem, porque você vai chegar lá. Coragem, porque existe um plano, existe um propósito, existe um objetivo, você vai chegar lá. Não importa o que está acontecendo. Pode estar havendo perseguições, você pode estar preso, é o que ele disse para Paulo. Você sofreu um naufrágio, você está aqui isolado na ilha de Pátimo, de Malta com as pessoas do naufrágio, mas você vai chegar em Roma. Queridos, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Grave isso. Deus tem um plano para a sua vida, independente das circunstâncias, você vai cumprir os planos. Você vai chegar lá. Você está no meio da jornada, você está no meio do caminho, coisas terríveis de repente podem estar acontecendo, de repente você olha e não vê saída, olha e não entende porquê, mas você vai chegar lá. Existe uma promessa, e Deus está dizendo para você nesta manhã: coragem, coragem. Por quê? Porque Jesus Cristo nos sustenta. Quando eu falo sustento, eu não estou falando só sustento material, também. Mas eu estou falando sustento emocional, sustento na saúde, sustento na direção, sustento no objetivo, sustento do plano de Deus sobre a sua vida. Por isso eu dei o nome desse devocional de hoje: sendo sustentado por Jesus. Jesus se pôs ao lado de Paulo e Jesus está do seu lado, dizendo para você nesta manhã: coragem. Do mesmo jeito que eu fui com Paulo, do mesmo jeito que eu fui com essas pessoas,
com os discípulos: eu estou sendo contigo nesta manhã, diz o Senhor. Coragem, coragem. E nesse texto que lemos, queridos, há pelo menos 3 lições sobre encorajamento, que eu quero compartilhar nesta manhã com você. Assim como Paulo foi assistido por Jesus, assim como Paulo foi sustentado por Jesus em um momento difícil da vida dele, você também vai experimentar o mesmo sustento, o mesmo cuidado, a mesma assistência. A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é eternamente o mesmo. Ele não muda. A situação de Paulo mudou. Nesse momento, Paulo estava isolado numa ilha. Tinha sofrido naufrágio, já tinha sido perseguido, estava preso. Com certeza, na mente de Paulo, passou: é o fim, é aqui que eu vou ficar. Mas Jesus, se pondo ao lado dele, disse: coragem, assim como você me testemunhou em Jerusalém, você também vai testemunhar de mim em Roma. Coragem. Queridos, geralmente, na maioria das vezes, não entendemos os caminhos que o Senhor tem para nós. Na maioria das vezes, não entendemos os planos de Deus para nós. Por isso que não devemos devemos viver uma vida com Deus. Não é uma vida só de entendimentos, ela precisa ser vivida. A obediência não se entende, a obediência se vive. Ela precisa ser vivida. E nesse devocional eu quero compartilhar com você pelo menos 3 lições que Paulo nos ensina. Para que possamos viver mais tranquilos, entendendo que tudo está no controle de Deus. Tudo. Grave isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então descansa, porque tudo coopera para o bem. Até as coisas mais difíceis cooperou para o bem. Lembra da história de José? José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito por causa da inveja. Imagina a vida de José. Sofreu no Egito, foi preso, passou 2 anos e meio no calabouço por causa de uma mentira. A esposa de Potifar diz que ele a atacou, ele fugiu da presença dela. Por causa de uma falsa acusação, ele foi preso. E depois de um tempo, ele se tornou a 2ª pessoa mais importante do Egito, se tornou governador do Egito. Acima dele só Faraó. E isso fazia parte de um plano perfeito de Deus, porque a fome ia chegar na nação. O pai de José, os irmãos de José iam passar fome. Mas José, como governador, ele sustentou a sua família. José tipifica na Bíblia Jesus Cristo. Como Moisés também tipifica, é o que a gente chama de arquétipo, né? De figura. Porque toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Se você pegar o Velho Testamento e ler com maturidade, com sabedoria, você vai ver que todo o Velho Testamento culmina em Jesus, apresenta Jesus, aponta para Jesus. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse só fala de uma pessoa, Jesus Cristo. E quando José encontrou seus irmãos, os irmãos que descobriram depois que era José, que José se apresentou, eles ficaram apavorados, falou: agora ele vai se vingar. José falou: não, Deus tornou esse mal que vocês fizeram para mim em bem. Hoje vocês podem ser assistidos por mim. Hoje vocês podem ser sustentados por mim. Queridos, não existe nenhum mal que Deus não transforme em bem para a sua vida. Então entenda, tudo o que acontece na sua vida faz parte de um plano perfeito de Deus. Por mais que doa, por mais que sofra, por mais que você não entenda, por mais que você não tenha resposta,
tudo o que acontece na tua vida, tudo, faz parte de um plano soberano, perfeito do Senhor. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você nesta manhã, que aprendemos com esse texto, é o seguinte: quem é sustentado por Jesus é encorajado pela sua presença. Quem é sustentado por Jesus é encorajado pela sua presença. Nesse texto que lemos, podemos observar que Paulo recebeu a sua dose de encorajamento pela presença de Cristo. Em Atos capítulo 23, versículo 11, só a parte A que lemos diz: e na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao seu lado. E a presença de Jesus Cristo é real. Eu não sei se você sabe, Jesus Cristo está vivo. Se você for no túmulo de Jesus, você não vai encontrar ele lá. E se você chegar no túmulo de Jesus em Jerusalém, lá vai ter uma placa dizendo: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Ei, se você for no túmulo de Buda, o Siddhartha está lá, os ossos mortais. Se você for no túmulo de Maomé, está lá. Se você for no túmulo de grandes homens que se apresentaram como Deus, como profeta, os ossos estão lá. Se você for no túmulo de Jesus, está vazio. Ei, está vazio. A manjedoura está vazia. O túmulo está vazio. A cruz está vazia. O trono está ocupado. Eu vou repetir. A manjedoura está vazia. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. O trono está ocupado pelos reis dos reis, Senhor dos senhores, o nosso Deus. Ah, querido, eu, se fosse você, dava um salto de alegria, porque Deus está vivo, Jesus Cristo está vivo, a presença dele é real. Isso não é uma alegoria, isso não é uma imaginação, não, isso é um fato. Jesus Cristo está vivo. Eu não sei você, mas eu sinto a presença dele aqui. Enquanto eu estou falando, meu coração queima. O Espírito Santo se manifesta no meu ser. Jesus Cristo está vivo. Pondo-se ao lado dele, diz a palavra. Queridos, nós somos encorajados por Jesus todos os dias. Nós estamos aqui hoje, 22 pessoas, por causa dele. Você para um minuto do seu dia para me ouvir, para estar aqui junto comigo, e eu agradeço e louvo a Deus por isso, porque Jesus está vivo. Tudo que fazemos é por ele. A nossa vida tem que ser para ele. Ele vive. Entenda isso. Jesus não é uma história. Jesus não é um conto. Jesus não é palavras num livro. Jesus é uma pessoa que nem a morte foi capaz de detê-lo. Aleluia. Nem a morte
foi capaz de deter o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, entenda que servimos a um Deus vivo, servimos a um Deus que tem olhos e vê, servimos a um Deus que tem boca e fala, servimos a um Deus que tem ouvidos e ouve, servimos a um Deus vivo. Em Atos capítulo 22, versículo 17 e 18, diz assim: quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho ao meu respeito. Olha o que Jesus disse para Paulo. Jesus estava presente na vida de Paulo o tempo todo. O tempo todo. Como ele está presente na minha e na sua vida. O tempo todo. Sabe, queridos, essa semana eu vou contar um pequeno testemunho como reflexão para isso que eu estou dizendo. Essa semana perguntaram para mim: pastor, como é que você consegue fazer um devocional todo dia? Como é que você consegue ter uma palavra todo dia? Eu falei: não sou eu. É a presença de Deus na minha vida. Eu sou apenas um instrumento usado pelo Senhor. Porque eu entreguei minha vida completamente para Ele. Tudo que sou, tudo que tenho, tudo que falo, tudo que faço é o Senhor. Eu não faço outra coisa a não ser falar do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei falar outra coisa. Se você conversar comigo, eu vou falar de Jesus para você. Eu não sei falar outra coisa. Se você vier conversar comigo, eu vou falar de Jesus para você. Eu não sei falar outra coisa. Quem me acompanha nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, não sei, né, se existe ainda com tanta frequência, mas se você me acompanhar nas redes sociais, você vai ver que ali eu só falo de Jesus. Eu não sei falar outra coisa. Porque a minha vida é dele. E eu respondi para essa pessoa: todo dia Deus me dá uma palavra. Por quê? Porque Ele se põe do meu lado, me instrui, me capacita, me dá graça, força, para estar aqui todos os dias, de domingo a domingo, todos os dias. Todos os dias. Como eu falei, em janeiro agora vamos completar 2 anos de devocional, de domingo a domingo. Deus tem me dado graça, Deus tem me dado força, Deus tem me sustentado, pondo-se ao meu lado. E Ele põe também ao seu lado, se põe ao seu lado, para te sustentar, para te dar coragem. Jesus permanecia com Paulo o tempo todo. Quando voltei a Jerusalém, estando orando no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho ao meu respeito. Atos capítulo 18 agora, um capítulo anterior, versículo 9, diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo: não tenha medo. Continue falando, não fique calado, pois eu estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nesta cidade. Paulo chegou numa cidade para falar de Jesus. Ele foi perseguido, ele foi apedrejado. Mas certa noite, Jesus, pondo-se ao lado de Paulo de novo, diz: não tenha medo. Continue falando, não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nessa cidade que precisa me ouvir. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio,
ensinando-lhes a palavra de Deus. Ei, Deus está com você. Não há um lugar no mundo que você vá que Deus não te acompanhe. Não tem lugar no mundo que você vá Não tem lugar no mundo que você vá que Deus não esteja com você. Entenda isso. Onde você estiver, Deus também está. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Senhor. Entenda isso. Entenda isso. Amém? Então, quem é sustentado por Deus? Por Jesus Cristo, é encorajado pela sua presença. Quem te dá ânimo, quem te dá força, quem te dá coragem para viver um novo dia, é o Senhor. É o Senhor. Entenda isso. A presença de Deus é real. A presença de Deus é real. Queridos, isso é uma coisa tão importante. Quando você entende que Jesus Cristo é real, se põe do seu lado todos os dias, te sustenta todos os dias, isso te dá uma coragem tremenda, isso te dá uma segurança tremenda. Imagina um Deus soberano, o Criador dos céus e da terra, aquele que é Senhor, que é Rei, aquele que viveu aqui entre nós, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esse homem, chamado Jesus Cristo, se põe do seu lado, do meu lado, todos os dias. Às vezes você está tão envolvido com a situação da vida, às vezes você está tão envolvido com os problemas, às vezes você está tão envolvido com os seus sentimentos, que você não percebe que Deus está do seu lado, que Jesus Cristo se pôs do seu lado. Eu vou contar uma história que não está aqui no meu esboço, mas só para ilustrar isso. A maioria das pessoas já conhece essa história. Mas um homem morreu e se apresentou diante de Jesus Cristo. E Jesus Cristo começou a passar numa tela a vida desse homem. E chegou um determinado momento que esse homem estava andando com Jesus na praia. Esse homem estava andando com Jesus na praia. E na medida que ele ia assistindo essa retrospectiva da sua vida ao lado de Jesus, ele olhava para o chão, para a areia da praia, e ele via 4 pegadas. 4 pés na areia andando, os 2 dele e os 2 de Jesus. E Jesus Cristo estava mostrando ali a trajetória da vida desse homem. E Jesus Cristo andando ao lado dele, na praia. E a vida ia acontecendo e o homem olhava e via as 4 pegadas. Mas tinha momentos na vida desse homem que ele olhava para as pegadas na areia da praia e ele só via 2 pegadas. E ele começou a perceber que essas 2 pegadas eram a dele e não de Jesus. E ele também começou a perceber, na medida que ele foi olhando a vida dele, ele olhava para os pés, as pegadas na areia, e falava, mas só tem 2 pegadas. E ele vira para Jesus e fala, Senhor,
Eu estou percebendo nessa minha retrospectiva da vida, por que nos momentos mais difíceis da vida, só eu caminhava na praia sozinho? Por que nos momentos mais difíceis da vida, dos altos e baixos que eu sofria na vida, eu olhava para o chão da areia e via só 2 pegadas? Jesus Cristo virou para esse homem e falou: meu filho, nos momentos mais difíceis da sua vida, você só está vendo 2 pés. E esses 2 pés são meus. Porque nos momentos mais difíceis da sua vida, eu te carreguei no colo. Por isso seus pés não apareciam na areia. Porque nos momentos mais difíceis da sua vida, eu te carregava no colo. Então os pés que você está vendo na areia, nos momentos mais difíceis da sua vida, são meus, não seus. Entendeu? Essa história chama Pegadas na Areia. Ele sempre via 4 pés, 4 pegadas. Mas ele percebeu que nos momentos mais difíceis da vida, ele só via 2 pés. Ele achava que eram deles. E ele perguntou para o Senhor. O Senhor falou: não, são meus. Porque nesses dias difíceis da vida, eu te carregava no colo. A presença de Deus é real. Segunda coisa. São 3, já estamos caminhando para o final. Segunda lição que aprendemos. Quando somos sustentados por Deus. Quem é sustentado por Jesus é encorajado a experimentar da sua providência. Quem é sustentado por Jesus é encorajado a experimentar a sua providência. Paulo, ele foi resgatado por Jesus no momento oportuno, evidenciando uma ação da providência divina. Ele estava numa situação difícil, mas Cristo se pôs do seu lado e revelou a sua providência como grande fonte de encorajamento. Imagina que Paulo estava completamente perdido naquele lugar. Ele estava indo para Roma. E tudo que podia acontecer naquele barco, aconteceu. O barco se despedaçou numa pedra. Mas o texto que lemos diz, na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Entenda uma coisa, o Senhor, ele é provedor. E nós somos o alvo da sua provisão. Entenda que o Senhor provê todas as coisas, materiais e não materiais. Ele nos sustenta. Ele provê saúde, Ele provê solução, Ele provê o escape, Ele provê o ânimo, Ele provê o renovo, Ele provê esperança, Ele provê a fé, Ele provê recursos. Ele é o provedor e nós somos o alvo da sua provisão. O salmista entendeu muito bem isso quando ele escreveu o Salmo 104, versículo 14 em diante, diz o seguinte: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, as plantas que o homem cultiva para a terra, tirar o alimento, o vinho que alegra o seu coração, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Ei, Deus é a fonte de todas as coisas da sua vida, tudo vem dele. Você só está aqui hoje de pé por causa dele. Você só está aí com seu fôlego de vida renovada hoje, renovado por causa dele. Comece a enxergar as coisas boas que Deus te dá. Existem pessoas que só enxergam o lado ruim da situação.
Sabe aquelas pessoas pessimistas, aquelas pessoas vitimistas? Procure enxergar o lado bom de todas as situações da sua vida. Procure enxergar o lado bom. Como enxergar o lado bom? Você está vivo. Você tem um novo dia para viver. Você tem um novo dia para fazer algo diferente. Quer viver coisas diferentes em Deus? Comece a fazer coisas diferentes. Quer viver um novo tempo em Deus? Comece a agir de forma diferente. Comece a fazer aquilo que você nunca fez para Deus. Comece a agir com Deus da forma que você nunca agiu. E se prepare, porque Deus nos surpreende a cada dia. Porque Ele é o provedor de todas as coisas. Ele provém todas as coisas. Ele faz crescer o pasto para o gado. Ele faz as plantas cultivadas pelo homem na terra tirar dele o alimento. Ele produz vinho, o homem, através da uva, para alegrar o coração. O azeite que faz brilhar o rosto. E o pão que sustenta o seu vigor. Ei, você de repente não tem tudo aquilo que você gostaria de ter, eu também não tenho. Mas certamente você tem tudo aquilo que você precisa ter para viver. Hoje você pode dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Comece a focar nas coisas boas da vida. Comece a focar nas coisas que Deus te proveu. Comece a focar naquilo que Deus já fez por você. E esse Deus não muda, Ele continua fazendo e continuará fazendo. Não se preocupe com o amanhã. O amanhã pertence a Deus. O passado já foi, vivo hoje, vivo agora, entendendo que Deus provém todas as coisas, porque tudo vem dEle. Então, sendo sustentado por Deus, é ser encorajado de que Deus é provedor, que Deus providencia tudo que você precisa. Se Ele não providenciou, é porque neste momento você não precisa, porque aquilo que você precisa, Deus providencia. Até mais, porque servimos um Deus exagerado. Às vezes eu falo para minha esposa: temos muito mais do que merecemos. E na verdade não merecemos nada, tudo é graça, tudo é favor de Deus sobre a nossa vida. Amém? Terceira e última coisa, lição que aprendemos com Paulo: quem é sustentado por Jesus é encorajado a olhar para o plano original. Queridos, isso é muito importante. Quem é sustentado por Jesus é encorajado a fixar o seu olhar, a olhar para o plano original. Existe um plano para a sua vida. Existe um propósito para a sua vida. E esse propósito não muda. Esse propósito original para qual você foi criado, o seu chamado para qual você foi separado. Lembra que eu disse? A sua vida é o seu chamado. Você nasceu para viver plenamente, abundantemente, honrando e glorificando o nome do Senhor na sua vida. O plano original que Deus tem para você, ele não muda. As circunstâncias mudam, os sentimentos mudam, as situações mudam, os pensamentos mudam, até a geografia muda. Você um dia pode estar morando em outro lugar. Eu, por exemplo, não sou daqui de Piracicaba. Eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro. Cheguei aqui em Piracicaba em 2003. Deus me trouxe para cá. Então a geografia muda, mas os planos de Deus permanecem para sempre. Então, queridos, quando você entende que você é sustentado por Jesus, que Jesus se põe do seu lado, isso te encoraja a olhar para o plano original. Para o plano original. Atos capítulo 23, versículo 11, foi isso que Jesus Cristo lembrou a Paulo. Disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você deverá testemunhar também em Roma. O plano é chegar em Roma. Isso não mudou. Por mais que tenha acontecido o naufrágio, por mais que você está nessa ilha de Malta, perdido, sem sustento, você vai chegar em Roma. Entenda uma coisa, querido. Grave isso que eu vou dizer. Eu vou até escrever aqui e vou fixar. Grave isso que eu vou dizer para você. O plano original de Deus para a sua vida não se encerra
diante dos problemas que você enfrenta. Eu vou repetir, o plano original que Deus tem para a sua vida, ele não se encerra diante dos problemas que você enfrenta, tá? Eu vou fixar isso aqui. O plano original de Deus para a sua vida, grave isso, eu vou pôr aqui se você quiser tirar um print depois, para a sua vida, vírgula, não se encerra diante dos problemas que você enfrenta. Que você enfrenta. Grave isso. Eu vou fixar aí. Grave isso. O plano original de Deus para a sua vida não se encerra diante dos problemas que você enfrenta. Não se encerra. O que Deus tem para você vai ser feito. O que Deus tem para você vai ser concluído. Ah, pastor, mas tudo coopera ao contrário disso. Ei, a última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. Não são das circunstâncias. Não são daquilo que você acha, o que você pensa. Não. A última palavra é de Deus. Então entenda que o plano original que Deus tem para você não vai se encerrar diante dos problemas que você enfrenta. Diante das crises, diante das dificuldades. Paulo não deixou de viver os planos que Deus tinha para ele. Deus, depois da queda do homem, ali no jardim do Éden, vocês conhecem a história, Deus teve um plano de salvação. Deus teve um plano de salvação. E Deus precisava realizar esse plano de salvação. O mundo começou a se corromper. Deus havia se arrependido de criar o mundo e ele destruiu o mundo na época de Noé, só salvou Noé e sua família, destruiu a humanidade com água, com dilúvio. Vocês conhecem a história. Ele recomeçou através da família de Noé. Existia um plano. Independente das circunstâncias, Deus executou o seu plano. E o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico. Quando você tiver a oportunidade de ler o livro do profeta Isaías, é um livro difícil de ler. Você tem que ter um pouco de conhecimento bíblico para entender o livro de Isaías. Mas, se quiser ler para ter uma ideia e ter um panorama desse livro, ele é considerado o profeta messiânico. Ele foi o profeta que mais falou da vinda de Jesus. Ele foi o profeta que mais falou da vinda do Messias. E numa desses pedaços de versículo, ele diz sobre esse plano. Isaías 46, versículo 11 diz assim: Estou chamando um homem para que venha do Oriente, de um país distante. Ele vem rápido como a águia para fazer o que eu ordeno. Vou cumprir o que prometi. Vou fazer o que eu planejei. Independente das circunstâncias, Deus está te dizendo nesta manhã: vou cumprir o que prometi, vou fazer o que planejei. Eu vou repetir, diante das circunstâncias da sua vida, diante das dúvidas, diante daquilo que você não entende, Deus está te dizendo nesta manhã: vou cumprir o que prometi, vou fazer o que eu planejei. Existe um plano para a sua vida e ele será cumprido.
porque Jesus se pôs ao seu lado, porque Jesus te sustenta. E eu quero terminar esse devocional de hoje lendo Jeremias 29:11, que você conhece muito bem, mas não basta conhecer, tem que viver. A palavra de Deus não se conhece, se vive. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito, declara o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. É Ele, não são suas circunstâncias, não são seus sentimentos, não são os seus recursos. Sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos ao seu respeito. Queridos, que buscamos encorajamento, que venhamos a buscar encorajamento na presença de Jesus, na providência de Jesus e no plano de Jesus. O plano original não mudou. O plano original continua em curso. E você vai chegar lá. Ontem eu recebi 2 testemunhos maravilhosos, de 2 pessoas que estão aqui no devocional. 2 testemunhos que alegrou meu coração. 2 testemunhos que me deu coragem para continuar. 2 testemunhos de que me fez agradecer a Deus pela sua palavra. Me fez agradecer a Deus por estar aqui todos os dias às 6 horas da manhã. Você não faz ideia de como alegra o meu coração quando as pessoas passam para mim testemunhos de que Deus agiu, Deus trabalhou na vida deles. Isso me dá força, coragem para continuar. Eu até mostrei para minha esposa e falei, é por isso que eu continuo. Eu falei para ela, é por isso que eu sigo em frente. É por isso que eu acordo todo dia às 4:30 da manhã. É por isso que eu medito na palavra de Deus todos os dias. É por isso que eu me entrego de corpo e alma e espírito a Deus, para viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e para a vida daqueles que estão caminhando comigo. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Amém, queridos? Que possamos viver essa verdade. E pondo-se ao seu lado, disse, coragem. Jesus está aí do seu lado, te dizendo nesta manhã, coragem, coragem. Amém? Passamos quase um pouquinho do horário, né? Mas é o Espírito Santo que vai nos conduzindo e vai nos orientando, né? Amém, queridos? Que o Senhor possa te dar força e coragem todos os dias. Amém? Glória a Deus, Norimar, glória a Deus. Que notícia boa, Deus é fiel. Deus é fiel, que Deus continue abençoando vocês. Jesus se pôs ao lado de vocês. Jesus se pôs ao lado de vocês. Obrigado por essa notícia. Amém, Robson. Vamos orar, querido? Vamos orar? Amém, Patrícia. Glória a Deus. Deus seja louvado por isso. Vamos orar, Senhor Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Presença essa gloriosa. Presença essa que nos sustenta. Presença essa que nos corrige, nos alerta, nos ensina. Como é bom. Como é bom saber que temos um Deus vivo, fiel, que independente das circunstâncias continua sendo Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Senhor, obrigado. O que seríamos de nós sem a Tua presença? O que seríamos de nós sem o Senhor se pôr ao nosso lado? Não queremos viver por nós mesmos, mas queremos viver pela Tua vontade, por aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, por nos acordar nesta manhã e nos trazer aqui diante da Tua palavra, que é verdade, que é bússola, que é orientação, que é tudo aquilo que precisamos. Como é bom saber que temos um Deus
que se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor imensurável, que nos alcança, nos conquista todos os dias. Por isso, Pai, eu te peço que nesta manhã o Senhor renove a tua presença em nós. Que teu Espírito esteja sobre nós nesse dia, nos conduzindo, nos fazendo viver plenamente no centro da tua vontade. Obrigado pela tua palavra que nos ensinou que é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos mantém de pé todos os dias. É o Senhor que nos dá vida e vida plena. É verdade, temos desafios, temos circunstâncias, temos problemas, temos questionamentos, temos dúvidas, mas o Senhor se põe do nosso lado e nos acalma, nos tranquiliza, nos encoraja, porque em Ti, Jesus, somos mais do que vencedores. Por isso, Pai, permaneça conosco, nos sustentando, nos direcionando, fala conosco, nos ensina, nos orienta o caminho que a cada dia devemos seguir, porque jamais queremos nos distanciar da Tua presença, porque precisamos do Senhor, precisamos da Tua presença. Não nos faça sair daqui, Senhor, se o Senhor não for conosco, porque precisamos do Senhor, somente do Senhor. É a Tua presença que faz a diferença, é a Tua presença que nos dá vida e vida plena. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, que o Senhor os visite de forma íntima, profunda, que o Senhor toque a alma, o coração, o espírito, que o Senhor derrame da Tua graça, que o Senhor derrame do Teu favor, que o Senhor venha cuidar de todos os detalhes da vida deles. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios. Faça, Senhor, os Teus planos serem realizados na vida deles, que eles possam ter coragem de Te buscar, coragem de estar na Tua presença, coragem de Te ouvir, coragem de enfrentar tudo que precisa ser enfrentado para estar do Seu lado. Abrir mão de coisas que não fazem crescer, abrir mão de coisas que não levam a lugar nenhum, e que eles possam estar prontos para Te servir e Te adorar e caminhar contigo. Por isso, Pai, estenda a Tua boa mão e os abençoe. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam saber que existe um Deus vivo, que os abençoa, que os sustenta, e os planos continuam de pé sobre a vida deles. Obrigado, Pai. Obrigado por estar com eles todos os dias. Que eles possam ter uma fé inabalável, que eles possam ser homens e mulheres de coragem, homens e mulheres de Deus, sabendo que a vida só é válida se for ao seu lado. Por isso, Pai, que eles jamais percam essa palavra, que eles jamais se abalem na fé e que sejam homens e mulheres animados, corajosos e renovados na Tua presença. Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Os abençoa, que esta palavra seja uma palavra de vida, de fé, de esperança para a vida deles, que eles possam ser renovados no Teu Espírito. Fica com eles, ajuda, sustenta em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por este dia, obrigado por esta manhã. Obrigado por nos acordar, obrigado, Pai, por não desistir de nós. E que hoje possamos viver o dia de hoje plenamente no centro da Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Obrigado, Pai, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor vos abençoe. Que essa palavra seja uma palavra de vida e fé e esperança para você. Entenda como está o texto aí que eu pus, o plano original de Deus para a sua vida não se encerra diante dos problemas que você enfrenta. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Amém? Obrigado, queridos, por estarem aqui.